Pessoal, tudo bem? Então vamos falar hoje sobre formulação de estratégias, parte um, né? Quero começar a conversar com vocês sobre estratégias empresariais, né? Ou estratégias organizacionais. Eu quero começar a discutir isso com vocês, porque, de maneira geral, quando nós falamos nesta palavra, quando nós falamos nessa expressão estratégia, eu acredito que a primeira coisa que vem à cabeça é: nós temos um caminho a ser percorrido, nós temos a solução para os problemas. E não é bem assim. Na verdade, estratégia é algo que nós temos que sempre fazer tentativas. E, claro, nós não podemos ignorar as opções estratégias que a teoria nos apresenta e que as experiências exitosas que as empresas obtiveram e ficaram marcadas na história, né? Entretanto, é interessante a gente falar que não tem receita de bolo pronta para uma organização ter sucesso em uma determinada estratégia. Não tem. O que existe são modelos já feitos e obtiveram sucesso e direcionamentos, opções para que a organização escolha qual a melhor dentre ao portfólio de estratégia que se adeque melhor à sua realidade. Então é interessante a gente inserir este assunto. Por quê? Porque muitas organizações são enganadas com fábulas de que uma estratégia específica vai ser a solução para o problema dela. E é claro que isso é muito delicado falar. Por quê? Porque existem estratégias, nós vamos ver algumas, e essas estratégias, essas opções, esses modelos que deram certo no passado, foram replicados por algumas empresas, se tornaram teoria, e é claro que podem ser replicados, mas nada garante o sucesso. Tem que se primeiro fazer um estudo, entender como que funciona o mercado, entender como que é o comportamento das empresas, né? E aí sim, dadas as circunstâncias ou benchmarking, você incorpora uma estratégia, né? Eu quero conversar com vocês, então, sobre alguns modelos que podem ser utilizados e que foram utilizados e que deram certos, né? Ah, Nós podemos começar aqui, primeiro, falando que estratégias competitivas são aquelas executadas ou necessárias quando dois ou mais fornecedores disputam o mesmo público-alvo, né? Então, quando duas ou mais empresas estão disputando a atenção do cliente, elas vão começar a buscar alternativas para se apresentar melhor para esse cliente, para atrair esse cliente, para o cliente deixar de comprar do vizinho para comprar de você, né? Então, as estratégias elas possuem como propósito trabalhar na mente dos clientes e mostrar para esses clientes a vantagem ou um conjunto de vantagens que vai gerar preferência, né? Então é muito interessante nós falarmos sobre isso. Em todos os ramos, na vida, nós utilizamos estratégias competitivas, né? Na vida, né? As pessoas, quando saem para procurar um parceiro ou uma parceira, ele não veste a melhor roupa que ele possui, não coloca o melhor perfume que ele possui, né? Se ele tem carro ou moto, ele dá um trato naquele recurso que ele tem. Para quê? Para chamar atenção, não é isso? Para chamar atenção para si. Quer dizer, deixa a concorrência e mira em mim. Não é mais ou menos isso? Assim são as empresas. Assim são as empresas. As empresas também trabalham nessa perspectiva, né? Não é só a gente, não. As empresas trabalham nisso. A primeira estratégia que eu quero compartilhar com vocês aqui são estratégias que trabalham as commodities, né?
os produtos e serviços de commodities são aqueles que a gente conhece e hoje talvez tenha com pouca frequência, como o arroz a granel. Talvez seja difícil até você encontrar arroz a granel hoje, né? Se você for procurar, tal, mas aí, há 20, 30 anos atrás você encontrava arroz a granel em mercados, em mercearias, né? Hoje não mais. Leite também, muito difícil você comprar leite, né? Como como a granel, muito difícil, né? Muito difícil você encontrar, né? Não seja em interiores, né? Cidades e assim nem são higienicamente aprovados pela vigilância sanitária, enfim. Né? Agora veja, a gente percebe muitos produtos como pão francês, difícil você incorporar a marca, né? A menos que seja na própria panificadora, petróleo bruto, tijolo para construção, telha, indo aqui no raciocínio, areia, né? Então, veja, como fazer para incorporar estratégias em produtos de commodities. O arroz é um belo exemplo do avanço do marketing estratégico como diferencial competitivo. Então, o que as organizações conseguiram fazer? Conseguiram embalar, classificar e colocar a marca. Então, veja, quando nós vamos comprar arroz hoje, você já vai procurando arroz pela marca, pela embalagem. Você identifica o produto. Foi uma estratégia incrível em que as organizações decidiram investir em tecnologia para separar os grãos, investiram em tecnologia para tornar o grão mais branco, né, para limpar o grão, e, é claro, agregou valor a esse produto, chancelando uma marca, uma embalagem que a diferencie das demais. No passado, estava tudo dentro de um latão e você conseguia comprar o arroz depois de analisar um que estava mais limpo do que o outro, um grão maior, o outro menos quebrado. Era assim que a gente comprava arroz no passado, a granel, né? Agora, hoje, as empresas conseguiram embalar isso, né? E tornar isso um produto competitivo, com marca, né? Mas, de maneira geral, quando a gente olha para produtos commodities, como ah, ah, o tijolo, como você faz para incorporar uma estratégia, né? Como você faz para incorporar uma... Você tem uma cerâmica, como que você faz para incorporar uma estratégia em um produto commodities como é o tijolo? A teoria diz que você pode ter algumas alternativas, como pronta entrega, atendimento personalizado, qualidade assegurada, garantia de fornecimento, assistência pós-venda. Então, mesmo tendo um produto commodity, o produto commodity, a primeira impressão que leva as pessoas a ter preferência, na maior parte das vezes, é o preço. O que leva você a comprar um tijolo da cerâmica A ou da cerâmica B? Vamos pelo preço, porque tudo é tijolo, tudo é aquecido, tem o mesmo tamanho, a mesma quantidade de furo. Por que eu vou deixar de comprar um mais barato para comprar um mais caro? E aí é claro que você pode ter algumas coisas para te diferenciar em produtos commodities, né? Você pode dar garantia do seu produto que não vai quebrar, que não vai trincar. Você pode dar garantia de entregar no prazo que você prometeu. Você pode ter um atendimento diferenciado para aquele comprador, né? Você pode ter uma entrega gratuita. Então, veja, existem estratégias que você pode utilizar em serviços commodities e tem que ficar atento justamente para você tentar diferenciar o seu produto do concorrente. Uma outra opção são, claro, estratégias relacionadas a produtos e serviços diferenciados, né?
Então, veja só, o que o texto aqui nos mostra. Como as estratégias para fornecimento de commodities são bastante limitadas, e a rentabilidade desse tipo de negócio costuma ser baixa, recomenda-se sempre investigar a possibilidade de transformar um produto ou serviço indiferenciado em algo único, diferente dos demais, exclusivo, ao menos na cabeça de quem vai comprá-lo ou usá-lo. É o exemplo que eu dei sobre o arroz, né? As organizações conseguiram pegar um commodity e fazer com que ele fosse um produto diferenciado. E quando você vai, então, nas gôndolas dos grandes supermercados, você consegue perceber, então, arroz com preço monetário maior em função da agregação de valor que ele representa. Então, você tem diferença enormes de preços entre um e outro, e o consumidor exigente, ele consegue perceber isso, né? Então, vamos lá, algumas possibilidades de estratégias para fazer com que produtos e serviços sejam diferenciados. Então, vamos lá. Adicionar-lhe novas facilidades, sofisticar-lhe, dar-lhe um charme especial na embalagem, né? Um perfume, né? Uma cor diferenciada, né? Uma personalização, criar uma marca ou usar marca conhecida que inspire confiança e respeito do usuário ao cliente. Então, que vale a pena contratar uma boa agência de publicidade, investir em uma pesquisa de mercado, fazer comparações com seus concorrentes para você criar uma marca interessante, né? Apresentar novo empacotamento, embalagem mais bonita, mais atraente, mais adequada ao uso, outros tamanhos, formatos, fornecer serviços mais amigáveis, mais simpáticos, personalizados, oferecer equipamentos de uso mais simples, autoexplicativos, né? Então, são alternativas em que uma organização pode ter para oferecer serviços e produtos diferentes do que estão sendo vistos por aí, né? A questão de você mostrar para o seu cliente ou para o seu potencial cliente que ele pode ter conforto ao comprar da sua empresa, né? Usar a qualidade superior como arma competitiva é uma alternativa. Claro que você vai ter um custo maior, mas em contrapartida você vai fixar a marca, criar um conceito na mente do consumidor de que o seu produto é melhor. Claro que tem consumidores que vão preferir a outra marca porque são mais baratos, porque tem um preço menor, monetário menor, mas quando se colocar, mas se você preferir investir em qualidade superior, sempre a sua garantia vai ser maior, né? Sempre você vai conseguir ter uma durabilidade maior no seu produto do que o da concorrência, né? Aproveitar modas, eventos especiais, né, para divulgar o seu produto. Explorar a proximidade com o cliente ou usuário, visando a customização do produto ou do serviço. Oferecer serviços ou produtos confortáveis ao uso, produtos ergonômicos. A ergonomia do produto tem sido cada vez mais procurada. Produtos mais confortáveis para você, ambientes mais confortáveis para você, né? Nós estamos procurando isso cada vez mais, né? Calçados mais confortáveis, com ergonomia, um calçado que abraça o pé, que é confortável, que não aperta, que não machuca, que possui tecnologia para promover uma melhor transpiração no pé. Então, são investimentos que uma organização tem, que um calçado mais sofisticado tem, e que um calçado que não se preocupa com isso nunca vai possuir, né? Porque ele quer oferecer preço e o outro quer oferecer qualidade, né? Oferecer serviços ou produtos que respeitem ou preservem a natureza, né? São os produtos ecológicos. Oferecer serviços ou produtos que respeitem os critérios de cidadania, produtos ou serviços éticos. Fornecer assistência técnica insuperável. Em um restaurante ou em um produto alimentar, por exemplo, adicionar um tempero exclusivo, exótico, um segredo, né?
alguma coisa de especial que só a sua organização tem, não vai encontrar em outro lugar, né? Então, a gente chama isso de produto idiosincrático ou recurso idiosincrático, que só você possui, né? Associar o produto ou serviço a uma causa nobre, por exemplo, cultural, social, filantrópica, né? Tem alguns bancos que conseguiram fazer isso, né? Bancos instituíram organizações, fundações que promovem gratuidade e patrocínio de projetos que se tornam simpáticos à visão do consumidor. Então, isso se torna uma estratégia, né? Estratégia de inovação competitiva. Existem grupos de organizações em que elas buscam o tempo todo, não param de buscar inovação. Então, a missão dessas organizações é promover produtos inovadores. Produtos que só vão ser lançados se superarem o anterior. E na sua mente você já tem um tipo de produto com essas características que estou falando. Computadores, celulares, automóveis. São algumas estratégias que um grupo de organizações possui em que elas se provocam e o mercado também exige. Então, quando a gente tem empresas que possuem o viés de inovação, elas procuram continuamente novas soluções, novas aplicações para os produtos existentes, novos produtos, novos clientes, novas formas de vender, de comprar os insumos, de distribuir os produtos ou serviços, de produzir, de formatar, tudo aquilo que naquele mercado específico seja entendido como uma novidade. Então, existem este grupo de organizações que se comprometem. É uma estratégia. É uma estratégia. A empresa que se sobressai é aquela que oferece um produto mais inovador, né? O mercado de TV, né, altamente competitivo e altamente inovador, muito interessante, né, nesse aspecto. Então, veja, o que é importante ressaltar é que essas organizações, pela característica do negócio, elas existem para competir em inovação. Então, se você vai entrar em algum mercado dessa natureza, já saiba que uma das estratégias que você vai ter que lançar mão são as estratégias de inovação, né? Estratégias baseadas em recursos, né? RBV, ou a visão baseada em recursos, né? De onde essa estratégia está baseada, né? São estratégias, pessoal, que consideram os recursos que a empresa tem para o alcance de vantagem competitiva. Então, é uma estratégia em que a organização fica percebendo todos os recursos que ela possui e perceber como que ela pode utilizar aqueles recursos para obter vantagem competitiva. É um exercício constante, né? É um exercício constante trabalhar sobre visão baseada em recursos. Só para a gente ter uma ideia aqui sobre a conceituação de recurso e a conceituação de vantagem competitiva, vamos pegar emprestado aqui a definição de alguns autores. Então, na visão aqui de Cole, Dirac e Barney, recurso é caracterizado como todo o tipo de capacidade, competência, recurso ou informação que uma organização possui ou controla, que pode originar em vantagem competitiva. Então, antes de definir vantagem competitiva, eu só quero relembrar com vocês aqui quais são os modelos de recursos que uma organização possui. E aí a gente volta a falar sobre vantagem competitiva. Então, alguns recursos financeiros,
Ou seja, pode ser o capital de giro da empresa, os financiamentos que a empresa tem, a liquidez que a empresa tem, o investimento que a empresa tem, são recursos financeiros, né? A organização ela se preocupa, né, em olhar para esse recurso como algo diferente, se for uma estratégia competitiva. Se a empresa quer utilizar da sua capacidade financeira para competir, aí sim podemos falar que este recurso, que o recurso financeiro é uma fonte de competição para ela, né? Agora, é claro, quando empresas são pequenas, quando a empresa está em constante investimento, ela não tem um saldo bancário interessante, não é algo diferente que ela tem, né? Ela não tem recurso à vontade para fazer aporte, né? Ela não tem sócios que estão dispostos a investir mais e mais e mais. Então, veja, se esta é a realidade, então não consideramos esse recurso como uma fonte de vantagem competitiva. Este recurso financeiro é uma fonte de vantagem competitiva quando você tem ele em abundância para competir, certo? Então tá, só para efeito de exemplo, tem também aqui os recursos físicos. Se você tem uma corporação ou uma organização bem servida em recursos físicos, e isso, de certa forma, é bom para você, te promove competição, digamos que você está em um local extraordinário, o seu ponto é extraordinário, o seu ponto é próprio, não é alugado, né? A sua estrutura física interna é invejável, o seu layout com espaço físico amplo, né, que atenda bem os seus clientes, que promova conforto para os seus clientes, né? Isso pode ser uma fonte de vantagem competitiva, né? Se você tem tecnologia, de repente tecnologia até exclusiva, podemos considerar isso como recursos físicos e que te promove vantagem competitiva, né? Logo mais eu vou definir vantagem competitiva e mostrar como isso pode se tornar vantagem competitiva, ok? Então, certo. Um outro tipo de recurso, recursos humanos. Então, veja, suponhamos que você tem personalidades, que você tem pessoas, que você tem talentos exclusivos, que nenhum outro concorrente tem. Digamos que você tem gênios dentro da sua empresa que ninguém tem. Você tem pessoas experientes dentro da sua empresa que ninguém tem. Então, e isso, ter essas pessoas, te promove algo a mais. Te promove algo que os seus concorrentes não têm. Então, isto pode ser, sim, para a sua organização, uma fonte de vantagem competitiva. Isso sim pode ser, né? Se você tem muitas redes de relacionamento, você tem muitos parceiros, né? Isso pode ser sim uma fonte de vantagem competitiva. Se você tem uma política de capacitação interessante, em que você consegue passar a essência da sua empresa para os seus funcionários, e, por conseguinte, eles valorizam isso e se dedicam a isso, e isso te promove oferecer uma coisa bem interessante para os seus clientes que o concorrente não consegue. Isto é vantagem competitiva. Então, este recurso te promove ter vantagem competitiva, né? Recursos organizacionais, né? Digamos que você tem recursos dentro da sua organização que te promove ir além, como uma estrutura organizacional bem desenhada, né? Você tem bem desenhado e, digamos que o seu diretor ele consegue ter acesso bem rápido ao cliente. Isso é um recurso organizacional. Digamos que você tem incorporado uma cultura interessante na sua empresa e que
envolve o seu cliente, uma cultura de parceria com o seu cliente, uma cultura de aproximação com o seu cliente. Então, isso se torna um recurso interessante. Por que a gente trata isso como recurso? Porque é algo que você demorou para adquirir. Uma coisa que você demorou para adquirir e agora está na sua essência é um recurso. Né? Então, se você tem uma comunicação rápida interna e uma comunicação eficiente com o seu cliente, isso é um recurso. Se isso demorou para você conseguir e agora isso é natural da sua empresa, é um recurso, ele é seu. Né? E se isso te torna diferente do seu concorrente, então ele te promove vantagem competitiva. Né? Então veja, sabedores do que é recurso, né? Eu vou voltar agora então para falar sobre o que é vantagem competitiva. Então olha só, o recurso para ser fonte de vantagem competitiva precisa habilitar a organização a explorar oportunidades ou neutralizar ameaças, ser possuído ou controlado por um pequeno número de organizações em competição e possuir um elevado custo para ser copiado pelos concorrentes, ou um fornecimento inelástico. Então, veja só. Vantagem competitiva, em outras palavras, é quando você possui recursos exclusivos ou recursos que te promovem ter exclusividade de mercado. Então vamos lá. Então quero mostrar para vocês agora qual é ou quando é que você pode ter vantagem competitiva. Ok? Então, digamos que você. Vamos olhar agora para os recursos, para um desses recursos que eu falei. Além desses recursos que eu disse, nossa, tem vários outros recursos, pessoal. Por exemplo, eu não falei sobre o recurso tecnológico. Pode ser que você tenha tecnologia que ninguém tem, ou que poucos possuem. Talvez você tenha um recurso mercadológico. Talvez você tenha uma fatia de mercado maior do que os seus concorrentes. Talvez você possua mais seguidores no Instagram do que outros concorrentes. Então, você possui um recurso mercadológico. Então, estamos falando de recursos. Então, além daqueles recursos que eu disse, tem outros mais. Né? Recursos materiais. Pode ser que você tenha uma capacidade de estoque, né? E isso não te gera custo, porque você tem uma rotatividade alta. Né? Então, isso talvez seja um recurso também que te promova vantagem competitiva. Então, não quero que vocês fiquem presos somente esses recursos projetados, vários outros tipos de recursos. Ok? Então, digamos o seguinte: vamos pensar em algum desses recursos que eu disse. Algum deles. Então, vamos olhar aqui. Ó. Este recurso, algum desses recursos, digamos que seja uma tecnologia, uma pessoa capacitada que você tem dentro da sua empresa, ou capital de giro, algum dos recursos, não precisa ser todo, somente um. Este recurso é valioso para você? Quando eu digo que ele é valioso, é que você possui e que os seus concorrentes também possuem, tá? Então, isso é ser valioso. Algo valioso é que algo que não é só você que possui, outros também possuem, e aquilo é, digamos, praxe no mercado. Veja, um bom atendimento é praxe no mercado. Você tem e outros têm, e isso agrega valor para o seu cliente. Né? Isso é valioso. Isso é valioso. Então, um bom atendimento é valioso para você, como é valioso para o concorrente. Então, este recurso, vocês dois têm. É algo de praxe, é algo que está no mercado. Então, veja. Você tem esse recurso valioso? Não. Se você não tem recurso, ele não é raro,
e nem tem jeito de imitar, porque você não tem. Se ele não é, se você não tem esse recurso valioso, ele também não pode ser explorado pela empresa. Então, veja, você tem uma desvantagem competitiva. Nossa, Flávio, não sabia que eu podia começar com desvantagem. Claro, inúmeras empresas de pequeno porte, por exemplo, elas começam perdendo. Elas começam perdendo. Elas vão aprendendo devagarinho, mas elas começam perdendo no mercado. Digamos que você começa aí a abrir um lava-jato, né? E você não tem dinheiro, você comprou só as máquinas básicas, você não tem uma pessoa que lava com habilidade, quer dizer, você não tem aquilo que é necessário para a empresa crescer. Então você começa perdendo. Mas você pode mudar, evidentemente. Aquilo você vai se inserindo e você vai se aperfeiçoando, você vai se aperfeiçoando, né? Então isso te promove uma desvantagem competitiva. Entretanto, você pode ter um recurso valioso. Esse recurso não é raro. Este recurso é comum. Todos têm, como o atendimento que eu acabei de dizer. Então, digamos que você tem um bom atendimento, né? Lá no seu Lava Jato, você tem um bom atendimento, mas você não tem nenhum outro tipo de recurso que é raro. Você não tem nenhum outro tipo de recurso que é difícil imitação. Você não consegue explorar este recurso, já que você não consegue melhorar, você não consegue se apropriar do bom atendimento, você não conseguiu ainda pegar esse bom atendimento e exercitar ele. Então, como que eu classifico a sua competição? Opa, eu classifico a sua competição como paridade competitiva. Eu não. Stanley e Barney que falam sobre isso. Então você está, ó, páreo a páreo com a maior parte dos seus concorrentes, digamos assim. Se os seus concorrentes não têm recursos raros, se os seus concorrentes não têm um recurso de difícil imitação, se os seus concorrentes também têm o mesmo atendimento que você, então vocês não têm competição, vocês estão juntos na parada. Vocês estão competindo de igual para igual. Né? Então, o resultado econômico aqui é normal, não é nem acima nem abaixo dos concorrentes. Né? Terceiro ponto: seu recurso é valioso? Sim, meu recurso é valioso. Eu tenho, digamos, eu tenho um atendimento, né, igual aos demais. Meu recurso é raro? Digamos que eu faço um atendimento especial. Só eu que consigo fazer um atendimento como eu faço. Né? Meu cliente, ele está na minha loja, quando ele sai, eu consigo monitorar se ele usou bem o produto, se o produto te ofereceu para ele um bom resultado, eu promovo para ele uma garantia estendida, eu promovo para ele benefícios ao comprar aquele produto em pontuação. Eu tenho uma coisa que é rara, eu e outros poucos somente que tem. Não sou exclusivo. Eu e outros poucos. Mas são poucos, então é raro. Veja, eu consigo ter uma vantagem competitiva temporária. Se você tem um recurso raro, ou seja, que só você e poucos possuem, você consegue competir melhor do que a maioria. Você que consegue competir melhor. Então, o que é interessante? Buscar os recursos raros. Digamos que você tem uma tecnologia que só você e poucos possuem. Um equipamento que só você e poucos possuem. Uma máquina que de um determinado segmento ou de uma determinada área que só você e poucos possuem, portanto, os clientes têm poucas opções para escolher. Isso é um recurso raro. Digamos que você tem um profissional na sua empresa que só você e poucos têm, dentre tantas. E aí, quando o cliente quer um determinado tipo de serviço, ele tem que ir na sua empresa ou em outras poucas, porque o profissional que faz aquilo está na sua empresa. Então, veja, quando eu tenho um recurso raro, eu tenho uma vantagem competitiva temporária. Temporária por quê?
Porque demais concorrentes podem perceber aquela exclusividade ou aquela, aquele benefício, ainda não exclusividade, corrigindo aqui, aquele benefício, os demais concorrentes podem também querer obter esse recurso que você está ofertando. Então, isso é perigoso. Por isso, vantagem competitiva temporária. Mas, mesmo assim, isso te oferta um diferencial. Mesmo assim, te oferta um diferencial dentre tantos. Vamos para o último. Você tem um recurso que é valioso? Sim, tem um recurso valioso. Seu recurso é raro? Sim, meu recurso é raro. Seu recurso é de difícil imitação? Sim. Opa, aqui estamos falando de exclusividade. Agora sim, estamos falando de unicidade. Aqui estamos falando de pioneirismo. Aqui nós estamos falando de um produto único. Digamos que você consiga fazer isso. Você patenteou uma ideia incrível. Só você possui aquilo no mercado. E aí, além de fazer isso, você conseguiu gerenciar e explorar esse recurso. Você conseguiu ter uma linha de produção interessante, você conseguiu ter um parceiro que investiu na sua ideia e aquilo cresceu. Você conseguiu patentear, você conseguiu melhorar, você conseguiu entregar isso para o cliente de maneira exclusiva. Quer dizer, você conseguiu explorar isso e gerenciar isso. Por que é tão importante exploração? Porque muitas organizações podem ter um produto exclusivo, só que elas não conseguem explorar, e vem outra pessoa, outra empresa, percebe a exclusividade e começa a tentar copiar aquilo. Né? O 7X da Coca-Cola até hoje não foi descoberto. Né? Até hoje ela tem uma exclusividade de fórmula. Olha que incrível. Né? Então, o iPhone até hoje tem exclusividade de software. Até hoje tem exclusividade de software. O iOS é iPhone. Então, veja, o que você pode fazer quando você tiver um recurso de difícil imitação? Você tem que explorá-lo. Você tem que investir e tentar crescer o máximo que você conseguir naquele determinado período. E aí, é claro, quando você possui todas essas características, um recurso valioso, um recurso raro, um recurso de difícil imitação, e você consegue explorar esse recurso, você tem vantagem competitiva sustentável. E aí sim, você tem resultado econômico acima do normal. Então veja, Flávio, o que pode ser esse recurso? Você pode ter um ponto incrível que só você possui. Um ponto estratégico. Existem várias organizações incríveis, com pontos bons, mas você tem um único ponto. Por quê? Porque aquela construção ali não pode mais ter vizinhança, porque aquela construção ali ela é única. Enfim, pode ser um recurso também. A questão é você identificar o que você pode conseguir de exclusividade com os seus recursos para você ir mais longe sozinho. Indo mais longe sozinho, você cria conceito, você cria marca, você cria identidade, você consegue gerar memória de longo prazo no seu cliente. Quando você consegue ter vantagem competitiva sustentável, você só tem benefícios. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Até a próxima.